Eu vou ler o texto, diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais, ouça isso, nunca mais, Jesus disse, coma alguém fruto de ti. Presta atenção. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar, escute o que a Bíblia diz, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Você ouviu? Novo Testamento, Evangelho de Marcos, isso não é velho, isso é nova aliança. Isso é Jesus ensinando você. Eu vou ler outra vez. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. Você ouviu? No templo. Os que vendiam e compravam no templo. Você está acompanhando aí? No texto bíblico do Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, você está acompanhando aí? E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E os ensinava dizendo, agora está em vermelho de novo, olha o que Jesus disse nesse momento. Não está escrito, : escute isso, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Está ouvindo aí? Eu vou ler de novo, porque eu quero que você preste bem atenção. Eu, na verdade, não precisaria falar nada. Só ler o texto, você já sabe que Deus está falando. Ok? Nem precisaria te falar a visão que Deus me deu e a mensagem que Deus mandou eu falar. Só com a leitura do texto aqui já seria suficiente. E o Senhor trouxe, ontem, quando ele falou comigo, ele me deu o capítulo, o versículo, tanto que eu vim aqui, só abri a Bíblia, procurei o que Jesus falou e estou lendo para você. Ok? Então preste bem atenção no que eu estou lendo para você. Você vai ver isso com os seus olhos. Você é incrédulo. Você é incauto. Você que não acredita que Jesus Cristo de Nazaré é o chefe, é o dono, é o proprietário das igrejas. Ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Jesus tem a chave. Está nas mãos dele. E não é o diabo que fecha a igreja. É Jesus que fecha a igreja quando ele não está contente com ela. Preste atenção. No texto, tem mais ainda. Não é só isso aqui não. Tem mais texto. Isso aqui é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Isso não é o que eu acho. Não é o, mas veja bem, é do diabo isso. Sim é sim e não é não. Os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina.
E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Preste atenção nisso. Vai secar até na raiz. Escute o que a Bíblia está falando. Isso é uma palavra profética para a igreja do Brasil. Escute isso. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos, que eu quero orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra. Não permita, Senhor, que eu fale absolutamente nada que não seja de encontro com a tua palavra e a verdade cristocêntrica, biblicista. Em nome de Jesus, dá para nós esse texto discernido, interpretado de maneira adequada, para que todos possamos entendê-lo e compreendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Eu disse há alguns dias atrás aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, que galhos que haviam sido separados da cepa ainda geravam frutos. Eu disse uma mensagem algum tempo atrás aqui, eu não me lembro quanto tempo, que existiam grandes galhos que, como se tivessem sido cortados da videira verdadeira, separados, cheios de frutos. E eu disse que esses galhos eram igrejas e pastores que tinham saído da verdade cristocentrista, que tinham se perdido da sã doutrina de Cristo. Grandes igrejas, porque na visão que Deus me deu eram grandes galhos, e que se perderam no meio do caminho. Lembra? Eu disse isso aqui faz algum tempo atrás. E que havia um sopro quente de Deus sobre esses galhos, dia 8/12. Obrigado, Rejane. Eu não sei que dia, os irmãos estão colocando datas diversas, eu não sei, mas fica para lá. E o sopro quente de Deus vinha sobre essas árvores que não estavam mais ligadas no tronco, que é Cristo, porque estão pregando uma doutrina que não é a santa e nem a sã doutrina. Se desviaram do caminho, foram desligadas. Ok? E o Senhor então soprava um vento quente sobre esses galhos, e esses galhos iam começar a secar. Você lembra que o pastor falou isso? E esses frutos que estavam nesses galhos, grandes galhos com muitos frutos, os galhos eram grandes igrejas e os frutos eram muito povo que tinha dentro dessas igrejas. Lembra? Eu falei isso aqui para você. Né? Que esses frutos iam começar a mostrar o que tinham por dentro, que eles estavam podres, e que aquele sopro quente de Deus ia fazer com que aqueles frutos apodrecessem e aparecessem, para que todos vissem que eles eram frutos podres, em grande quantidade, mas não andavam na sã doutrina. Eu falei isso aqui há algum tempo. Ontem, quando estávamos orando na igreja, o Espírito Santo de Deus disse que o calor do deserto, ou o deserto, se você preferir, vai se intensificar nas igrejas. Escute isso. Vai se intensificar nas igrejas. E o Espírito de Deus disse para mim, assim como um vento quente abateu as codornizes para que elas caíssem no meio do meu povo, as desorientando, e fez com que as codornizes caíssem no seu voo migratório, né? E abastecessem todo aquele povo de Deus com carne. Você sabe onde está isso lá no livro de Êxodo.
né? O Senhor disse bem claramente para mim que o calor do vento vai aumentar, vai ficar mais quente. Mais quente. E eu vi esse vento quente vindo sobre esses galhos, e as folhas do galho já estavam meio secas. Sabe quando você tira aquelas folhas para fazer folha de laranjeira e você coloca num lugar para ela secar a sombra, para você guardar, para depois você fazer chá? Você sabe o que o pastor está falando? Então ela estava sequinha assim. Mas quando aquele vento quente batia nela, ela ficava esturricada. E veio de rápido assim, ó, aquele vento sobre elas. E eu vi uma mão que apertava as folhas assim, ó, e ela virava pó, ela desmanchava com os galhos, com os frutos, e ela secava assim, começava a desaparecer. E tinha os frutos grandes. Preste atenção que a revelação do mistério está aqui, eu vou te dar a revelação agora. Vamos dizer que era uma laranja. Não era, mas dá pra gente dizer que era uma laranja. E aquele calor vinha naquela fruta, naquela laranja, e ela secava inteira, ela ficava escura inteira. E eu via a laranja por dentro, assim, que ela ia secando nas camadas, assim, ó, até chegar no miolo. Escute isso. Escute o que eu vou dizer para você. Assim diz o Senhor para as igrejas do Brasil. Deus mandou eu profetizar e eu vou fazer isso. Ele disse, elas vão secar de fora para dentro. Pastor, o que isso significa? A parte de dentro é a sede da igreja, Deus falou para mim. E a parte de fora são as congregações. Entendeu? E vai começar a fechar as congregações lá na ponta. Lá na ponta, as congregações vão começar a falir. E Deus falou para mim e mandou eu dizer para você, escute. Todas as igrejas que fizeram do Evangelho de Cristo um comércio, que se estabeleceram na terra como uma empresa, escute o que eu estou te falando, vão secar. Deus já determinou, Deus falou para mim ontem, isso já está acontecendo, só que você ainda não está vendo. Porque o dinheiro da central está voltando para eles para manter elas abertas, mas esse dinheiro vai começar a acabar agora. Porque lá na ponta não entra mais. Entenda o que o pastor está dizendo para você. O que o Senhor falou para mim, eu estou te dizendo literalmente. As folhas das pontas dos galhos são as igrejas da periferia. São as igrejas lá do Nordeste. E o Senhor falou para mim que principalmente as Assembleias de Deus. Escute isso. Ah, pastor, você está metendo o pau na Assembleia de Deus? Não, Deus falou o nome delas para mim. Principalmente as Assembleias de Deus. Ah, mas lá é uma... As corrompidas eu estou falando. Não estou falando das que estão andando dentro do Evangelho. Não é dessas que eu estou falando. Estou falando dos campos que se corromperam. Entenda bem o que eu estou falando. Certo? Dos campos que se corromperam. Certo? Escute. Os campos, quem veio da Assembleia de Deus como eu sabe o que eu estou falando. Os campos que se corromperam, as Assembleias de Deus, Assembleia disso, Assembleia daquilo, Assembleia de outra. Eu não estou falando de uma, eu estou falando das. Não estou falando de uma. Que é fácil você vir aqui e bater no Edir Macedo, isso todo mundo faz, né? E daí os caras da Assembleia de Deus dizem, não, porque a igreja... Não. Pastores pilantras, mercadores, que tomaram campos de assalto
em negociações políticas e fizeram da igreja comércio e estão enriquecendo às custas das igrejas. Estou falando das Assembleias de Deus. Pastor, mas é da Missão, da Madureira? Estou falando de todas. Tem vários tipos de Assembleia de Deus aí, né? Porque Assembleia de Deus é um nome comum que significa reunião de povo, você sabe disso muito bem. Principalmente, não quer dizer que não tenha outras. Deus falou para mim que principalmente, Madureira, escute o que eu estou te falando. Vai fechar, vai começar a fechar a congregação, vai começar a pôr os barracão para alugar. Entendeu? E vai vir de fora para dentro. O que isso quer dizer, pastor? Que nas grandes capitais elas estão se sustentando porque tem bastante povo, mas as que estão lá fora vão começar a quebrar e vai vir quebrando num sistema de dominó, de fora para dentro. E o Senhor disse para mim que muitos pastores, presbíteros, diáconos, missionárias, que têm se submetido, escute isso aí, irmão, a essa visão de empresa, que tem meta de arrecadação de dinheiro todo mês na igreja. Escute isso aí. Isso aqui é específico, irmão, essa palavra. Que é específico. Vai ficar desempregado e vai passar necessidade, Deus falou. Deus vai tratar com você. Você que está tratando a igreja como uma empresa. Você que se submete às metas. Você que está indo bater na casa das pessoas para cobrar o dízimo porque as pessoas não estão levando na igreja. Eu estou falando com você. Eu sei que esses caras não escutam a gente. Eu não estou nem aí. Mas Deus falou para mim, profetiza, para que a tua voz seja ecoada pelo Brasil. Porque as pessoas verão as empresas fechando as portas. Deus disse tempo de justiça, tempo de falência. Tempo de falência. Deus vai trazer um espírito. Escuta o que eu estou falando para você. Algum tempo atrás eu disse, Deus vai soprar um espírito sobre o Brasil. Escute aqui o que eu vou te falar. E vai fazer as pessoas saírem de dentro da casa e vir para a rua. Vocês devem lembrar que eu falei isso faz alguns meses atrás, lá atrás. E vai ter tanta gente na rua que a época da manifestação das diretas vai ser ficha perto do que Deus vai fazer para mudar o país. Lembra que eu disse? Eu disse isso aqui, isso já aconteceu, já está acontecendo. Então agora eu vou dizer sobre as igrejas. Deus vai soprar um espírito no povo. E vai fazer o povo abrir os olhos, irmão. Vai fazer o povo acordar. O povo dessas igrejas vai acordar, irmão. Deus está acordando o povo brasileiro para o verdadeiro evangelho. Eles vão deixar de ser vaca de presépio. Eles não vão mais acreditar na ameaça desses pastores que se você não congregar na igreja deles, você vai para o inferno. O povo vai acordar, irmão. O povo humilde, simples, de quem esses caras arrancam a pele, roem as unhas, se vestem da lã e comem as cevadas. Este povo, Deus vai abrir os seus olhos através do Espírito Santo de Deus. E esse povo vai parar de dar dinheiro para esse povo, irmão. Aqueles negociantes do pecado que esfolam os irmãozinhos mais pobres. Essa mensagem é para você. Eu os trouxe ao meu coração ontem, falou comigo ontem e disse amanhã você vai abrir a igreja virtual e vai profetizar sobre este povo. Porque até agora você não viu igreja fechar ainda. Você está ouvindo falar de dificuldades, mas agora você vai começar a ver a placa da igreja ser retirada e vai uma placa lá na frente escrita assim, aluga-se. Você vai ouvir. O deserto não vai passar, ele vai aumentar. Os
Os caras estão achando que agora vai acabar a pandemia, vai voltar dinheiro, vai voltar... Não, vai. Vai se agravar, irmão. E o próprio Deus está movendo as suas mãos sobre estas igrejas no Brasil. Não vai haver um avivamento no Brasil sem que antes haja uma limpeza. Sem que antes Deus penere a sua igreja. O tempo da peneira chegou, irmão. O tempo da peneira chegou no Brasil. Escute o que eu estou falando. E Deus, o próprio Deus, ele já está peneirando a sua igreja. E as pessoas vão ouvir os verdadeiros, o evangelho verdadeiro, e vão correr atrás deles. Escuta o que eu estou te falando. Isso é coisa para esse ano, para agora. Junho, julho, agosto. Não é para o ano que vem, não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está em andamento o processo, em dias finais já. Escute o que eu estou te falando. Muitos vão jogar a toalha, muitos, e vão fechar. Muitos vão jogar a toalha e vão fechar, porque eles estão começando a gastar o que eles têm de gordura para manter a igreja aberta, e eles vão preferir guardar a sua gordura e fechar a igreja. Já está no processo. Tá? Eu não estou dizendo que outras igrejas não estão passando por isso, são várias. Mas Deus falou que é principalmente as Assembleias de Deus, que eram um bastião do Evangelho e que nos últimos 10 anos perderam a mão, infelizmente, por causa da política e do dinheiro. Ok? Não são todos, é óbvio. Mas a grande maioria dos presidentes de campo. Presidente de campo, irmão. Eu estou falando com você. Teu castelo vai cair. A igreja vai acordar, irmão. Já está sendo acordada. E Deus, através do seu Espírito, vai peneirar a igreja. Desde o começo, eu estou falando isso da pandemia, eu estou falando isso. Quem trouxe, quem permitiu esta pandemia sobre o mundo foi Deus. E Deus iria tratar com as igrejas. Deus iria tratar com as igrejas. E a única maneira de tratar com esses pastores era tirando o seu dinheiro. Eu falei isso aqui faz anos que eu estou falando. Desde o começo da pandemia eu estou falando isso. E Deus ia fechar a torneira para grandes igrejas e elas iam fechar. Desde o começo da pandemia eu estou falando. Porque a Bíblia é muito clara. Que Jesus, conversando com Pedro, disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então não é o diabo que está fechando igrejas, é o próprio Deus. Já falei isso aqui em outras lives, você procurar aí você vai encontrar. Ok? Então, estados, principalmente no Nordeste. É isso aí, Rosineide. Pastores que são endeusados, irmão. Viu? Endeusados. Deus falou para mim. Principalmente no Nordeste. Onde o troço degringolou de uma maneira complicada. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. A figueira seca e a purificação do templo. Esse ano aí, muita coisa vai acontecer. Eu já tenho falado aqui para você. Muita coisa vai acontecer. Ponha as tuas barbas de molho. Vigie. Ponha as tuas barbas de molho. Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Este mês é um bom mês para você, se você puder ir no mercado, comprar um pouquinho mais de comida, os remedinhos, guardar um pacotinho a mais de arroz, um pacotinho mais de feijão. Isso é um bom mês para você fazer isso. Tá? Não vão ser em todas as áreas que vão haver faltas, mas em muitas haverão.
tá ok? Não, pastor Vanderlei, não vamos, tá? Não vai ser em todos os lugares que vai ter falta de alimentos, mas em alguns vai. Então, se previnam, por favor. Não sejam pegos de calças curtas, tá? Não sejam pegos de calças curtas. Lembre-se o que a Bíblia diz: o Senhor virá como um ladrão, quando você não espera. Ok? Então, ore, busque a Deus, deixe a tua família debaixo da autoridade aí do Senhor, né? Eu acho que sobre todas, irmão. Os quadrangulares também aqui já estão passando uma situação bem difícil, né? Todas estão passando, né? Não tem uma que não está aí. Todas estão. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, por essa palavra profética, por essa revelação do céu. Peço que o Senhor abençoe a minha igreja, o meu povo, em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós. E que o Senhor possa, papai, em nome de Jesus, guardar essa palavra dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Dentro do nosso coração. Para que a gente não se perca, para que nós não nos desviemos do teu caminho. Para que possamos andar na tua presença, Senhor, e sejamos uma benção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe esta água que você tem colocado diante de Deus e quando você beber dela, que a tua fé se mova na tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe vocês até a noite. Às 20 horas nós temos culto público hoje, às 20 horas. Né? Vamos cantar aqui hino da harpa, vamos pregar o evangelho, tá bom? Se você é só meu seguidor, você está convidado a assistir o nosso culto hoje, às 20 horas. Nós vamos estar aqui no mesmo canal, esperando vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Não esqueçam de dar o teu like. Nós temos 2.800 pessoas no YouTube, só 1.600 que curtiram. Antes de sair, vai lá, curte, deixa, se você não gostou, se você adora a tua Assembleia de Deus, vai lá, descurta, não tem problema nenhum, né? O importante é que você deixa o teu sinalzinho aí de que você esteve conosco, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo e até a noite. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera.